Não tô conseguindo gravar. Ah, agora gravou. Agora gravou. Beleza. Travou. Tá doido o negócio. Tá travando tudo aqui. Ó. Vamos tentar de novo aí. Vocês estão enxergando aí o slide? Alguém ativa o microfone e responde para mim, por favor. Eu tô. Tá funcionando. Eu tô vendo. Tá gravando já, a gente vai começar aqui, tá? A gente vai falar hoje sobre conceitos básicos aí de equipamentos e hardware voltado para a rede de computadores, tá? Então, na aula de hoje, título hardware e rede de computadores, conceitos de hardware, dispositivos de entrada e saída, periféricos, rede de computadores, topologias e tipos de rede. Qualquer dúvida, tá? Você pode falar. Só tá mostrando o slide que pra mim não tá aparecendo. Passando ele, vê se aparece para vocês aí. Não, pra mim só tá aparecendo o ícone do seu nome. Tá, peraí. Tá aparecendo, professor. Pra mim. Então é eu aqui. Vou dar um F5. Pera lá. Bugou de novo. Bugou de novo aqui. Tá aparecendo de novo aí o título inicial do slide? Tá. Tá, vou passar Pra o mim, primeiro. tá. Mudou para conceito de hardware aí? Tudo certo, tudo certo. Beleza. A gente tem uma definição básica para hardware aí, e bem coloquial, que é dita como a parte física do computador, né? A gente tem dentro do dispositivo, né, enquanto computador, duas definições básicas, ou duas divisões básicas, né? Que é uma parte de hardware e uma parte de software. E falando a grosso modo, de forma simples, o hardware seria a parte física do computador e o software seria a parte lógica do computador. Né? Então, definição básica aqui, conceito de hardware, é a parte física do computador, ou seja, peças que compõem um PC, né, do inglês personal computer, computador pessoal. Aí, aqui na imagem tem alguns exemplos, né, teclado, mouse. Esse aqui que a gente comumente chama de o computador, na verdade, é o gabinete, é onde a gente armazena, né, digamos assim, as peças que vão compor todo o computador, né, como placa-mãe, processador, memória, as fontes e todos os outros dispositivos, tá? A impressora também tá, apesar de não fazer parte do computador, mas é um hardware. Aqui eu tenho um scanner, que também é hardware, e o próprio monitor, tá? Que também é hardware. Tudo que rodar fora disso, a parte de sistema operacional, sistemas, programas, de uma forma geral, a gente vai considerar como sendo software. Então, hardware aí seria a parte física. E a gente está falando de hardware, mas veja que não é somente no computador em si. Todo equipamento físico dentro da área da computação de uma forma geral, né? Eu falo de redes de computadores,
e dispositivos que vão integrar o sistema computacional de uma forma geral, a gente vai considerar como hardware. Se a gente tem um sistema de câmeras, por exemplo, todos aqueles equipamentos, a própria câmera, né, o dispositivo de entrada, um PABX, alguma coisa assim, vai ser a parte física, né, a parte de equipamento, a parte que recebe sinais elétricos, a gente vai considerar como sendo hardware. Aqui os componentes do hardware, né, especificamente do computador. Aqui a gente tem o gabinete, que a gente chama aqui de placa-mãe, né, que tem os circuitos integrados, e que a gente vai colocar os outros dispositivos, como processador, memória, aqui os slots de encaixe, as portas USB, VGA, conectores RJ45, né, as partes de entrada de fone de ouvido, teclado, todos os outros dispositivos aí. Aí um leitor de CD/DVD, uma fonte, né, nas suas variações, ATX, AT, mini ATX, o disco rígido, né, hard disk e os dispositivos de entrada aí, de encaixe de entrada, né, que aqui estão listados. Depois a gente vai ver eles aí com calma. A gente chama de CPU, né, e coloquialmente algumas pessoas confundem a CPU com o gabinete. Esse item aqui, ó. E na verdade a CPU, né, é do inglês, é Unidade Central de Processamento, que nada mais é do que o processador. Então, toda vez que a gente ouvir falar de CPU, não é o computador em si, não é esse gabinete aqui. E, na verdade, é o processador, que é a Unidade Central de Processamento. Como o próprio nome diz, né, tem como função básica fazer processamento, fazer cálculos, na verdade, né, cálculos matemáticos de sinais elétricos que vão percorrer aqui os circuitos dessa minha placa-mãe. Um outro componente aí de hardware, né, que vai estar encaixado aqui nesse slot de memória, é a memória RAM, esse pente de memória aqui, que vai servir para armazenar de forma temporária que a gente está inserindo ou setando como entrada. Então, vai ficar armazenado por determinado período de tempo aqui, desde que, é claro, eu tenha corrente elétrica nessa memória. Esses dados que vão ser armazenados aqui vão ser encaminhados através dos barramentos, que são os circuitos elétricos, né, aqui dentro da placa-mãe, até chegar na unidade central de processamento, que é a CPU, que é o processador, e aí vai ser calculados e retorna para essa memória bem aqui, e depois vai para o dispositivo de saída. A gente vai ver aí que são vários, pode ser um monitor, uma caixa de som, fone de ouvido, outras coisas aí. Aí nós temos uma divisão básica para memórias, tá? Existe uma hierarquia de memórias, mas aqui a gente vai ver só uma divisão mais abrangente, né, para a memória. Seria uma memória temporária e uma memória permanente, tá? Essa memória temporária é que precisa de corrente elétrica para poder continuar armazenado aquilo que está já contendo nessa memória, ou contido nessa memória, melhor falando. A memória permanente, não. Uma vez que eu consigo gravar, uma vez que eu tenho esse dado armazenado nessa memória, por mais que eu não tenha, por mais que não esteja contendo corrente elétrica, não tenha energia em forma de corrente elétrica nesse dispositivo, nessa memória, ainda assim eu tenho esse armazenamento dentro desse meu dispositivo de armazenamento. A gente chama de armazenamento, dispositivo de armazenamento secundário, memória permanente, ou memória não volátil. Essa aqui a gente vai chamar de memória volátil, essa aqui a gente vai chamar de memória não volátil. Ainda aqui, tá? Só para a gente... Não coloquei. A gente fazer uma diferença e ficar mais claro, tá? Alguns exemplos de memória volátil. A gente vai ter aqui a memória RAM, né? Que tem que ter corrente elétrica. Então, todo aquele dado que está armazenado nessa memória, se eu desligar o computador, se eu reiniciar o computador, isso aqui que está armazenado se perde. Diferente de ter armazenado no HD, num pendrive, num CD, num disquete, num cartão de memória. Esses outros dispositivos aqui, que a gente chama de memória permanente, ou memória não volátil, eles ficam armazenados por um tempo indeterminado, né? Desde que até que eu consiga, na verdade, apagar, ou queira apagar isso aqui, ou então que eu tenha um problema físico.
físico-elétrico, né? Algum defeito. Mas mesmo que não esteja alimentado de corrente elétrica, eu consigo armazenar. A gente tem a memória RAM, a memória cache, esses que são de memória volátil, tá? Eu preciso de corrente elétrica. E aqui, os que eu não preciso de corrente elétrica. Aqui são a entrada dos dispositivos, ou os dispositivos de entrada. Aqui em cima, olha, esse item número 1, a gente vai acompanhar uma legenda aqui, depois com calma tu pode dar uma lida. Mas a gente tem essa parte verdinha, que são e a roxa, né, que é a entrada PS2, que é a entrada do mouse, e aqui é a entrada do teclado. Essa entrada, ela já está em desuso, né, nesse tipo de configuração aqui, sendo substituída pelas entradas de porta USB, né, que seria Universal Serial Bus, que é um barramento universal, né, de comunicação serial. Então, ainda existem, tá? Ainda tem alguns itens que são fabricados de placa-mãe com esse tipo de entrada. Mas ela já está em desuso. Algumas que ainda vêm, elas vêm só uma entrada, aí vem metade verde, metade lilás, né, roxo. E aí pode ser tanto para teclado quanto para mouse. Mas os dois, como eu já falei, está em desuso, sendo substituído pelo barramento universal, que tem uma taxa de transmissão muito mais rápida. Além de eu ter a possibilidade de eu utilizar as mesmas portas para várias coisas, né? Para impressora, para mouse, para teclado, para pendrive, para qualquer dispositivo desse, ou de entrada ou de saída, né? Desde que tenha essa entrada USB nas suas variações, né? 1.0, 2.0 e mais atual 3.0. Quanto maior for a versão, aí maior vai ser a velocidade de transmissão, a taxa de transmissão. Lembrando que a gente tem basicamente, tá? Falando ainda de USB, que é Universal Serial Bus, seria um barramento de transmissão universal serial. A gente tem dois tipos de transmissão aí dentro do ambiente computacional. Seria a transmissão serial e a transmissão paralela. Como o próprio nome diz, a transmissão paralela, os bits ou os sinais elétricos, eles vão em paralelo, como se fosse mais ou menos um do ladinho do outro. Eles vão percorrer todo esse caminho um do ladinho do outro. E a transmissão serial seria alguma coisa parecida, fazendo uma analogia com aquela fila indiana. Então, vai um sinalzinho atrás do outro percorrendo, tá? A grande questão aí de a transmissão serial está sendo muito mais utilizada hoje do que a transmissão paralela é que, como a gente está falando de sinal elétrico, a gente sabe que no sinal elétrico existe um campo eletromagnético ao redor, e esse campo eletromagnético ele tem força, né? Ele acaba por interferir no outro sinal. Só tem um sinal percorrendo um caminho do lado de outro sinal, um acaba interferindo no outro. E isso gerava ou gera uma taxa muito grande de perda. Então, por isso é que essa transmissão em serial ela é muito mais utilizada, apesar de, teoricamente, ela ser um pouco mais lenta. Mas ela acaba se tornando mais rápida porque ela não tem tanta perda quanto a transmissão paralela. Ó, no item 3 aqui, ó, esse aqui de cima, a gente tem uma porta paralela, que a gente quase não vê mais. É difícil, né, a gente ver. Tem aquelas impressoras paralelas, que eram as matriciais, né, que a gente vê mais no supermercado, que são as que utilizam ainda a porta paralela, mas já estão sendo substituídas também. Já foram, na verdade, né? Difícil a gente ver hoje. Foram todas substituídas pela porta USB. O item 4, aqui embaixo, olha. Uma porta serial. O 5, a porta VGA, que também está sendo substituída, né? E foi substituída pela entrada HDMI, que é de alta definição. 6, 7, 9 e 10, esses aqui, ó. Esses dois aqui são as portas USB, né, nas suas variações, como eu já falei. O item 8, né, seria a porta de rede da entrada RJ45. Aí aqui 11, 12 e 13 são os auxiliares, né? A entrada para microfone, o auxiliar de saída e a
e a saída de áudio, né? A caixinha de som para fone de ouvido. Então, esses aqui seriam os dispositivos básicos, né, de saída que eu vou ter nesses computadores de mesa, né, os desktops. Uma outra definição que a gente tem que entender aí seria a definição de periféricos. Então, a gente já consegue saber o que é o computador, né? O computador é isso aqui. Esses itens aqui, tá? Que a gente considera como sendo computador, né? Que é a parte mais interna, né? Como placa-mãe. E os periféricos de hardware, aí eu tenho, né? Caixa de som, o monitor de saída, teclado, mouse. Isso aí eu vou considerar como sendo periféricos, né? Isso daqui. Impressora, scanner. São os dispositivos de entrada e saída que eu vou ter, né? Todos esses dispositivos de entrada e saída eu vou considerar como sendo periféricos. Como aqui no slide eu tenho exemplo, né? Tem o computador aqui, aí eu tenho dispositivos de entrada, tem alguns exemplos aqui. Teclado, um mouse, um scanner, né? Pode ser dispositivo de entrada. Uma câmera, né, que está filmando, então, né? Eu consigo inserir dados através da câmera. E dispositivos de saída, alguns exemplos aqui, um monitor, impressora, caixinha de som, a gente tem outros, tem a fone de ouvido. A impressora, se for multifuncional, ela pode ser, né, dispositivo de entrada e saída. Existe uma discussão aí sobre o pendrive. Tem alguns poucos autores que consideram o pendrive continuando aí, a gente tem alguns poucos autores que consideram o pendrive como sendo um dispositivo de entrada e saída, né? Porque eu consigo copiar arquivo do pendrive e consigo copiar arquivo do pendrive do computador. Aí alguns autores, poucos, falam isso. Mas, na verdade, o pendrive está inserido aqui, ó, como dispositivo de armazenamento secundário. Cadê? Ou memória permanente, e não como dispositivo de entrada ou saída, assim como a memória RAM, assim como é o HD. Né? Então, a gente não vai considerar ele como sendo dispositivo de entrada e saída, e sim como dispositivo de armazenamento, tá? Aí diz, professor, mas tem autor que diz que é dispositivo de entrada e saída. E num concurso público, o que é o correto? Todo concurso público, no momento do edital, ele dá uma bibliografia, um autor que a gente vai poder seguir. Né? E aí a gente vai se basear no que esse autor está dizendo para a gente verificar. Existem vários pontos, tá? Dentro da computação, que são alguns autores se divergem em relação a classificações, em relação a questões desse tipo. Então a gente vai seguir autores dependendo do concurso público, no caso, do que ele falar. Então, vamos falar agora de rede. Falamos de hardware computacional, não é? Vamos falar aí de redes de computadores, algumas divisões, né? Algumas nomenclaturas que existem aí dentro das redes de computadores, né? Eu já falei, né, definição básica para rede de computadores, dois ou mais dispositivos interligados entre si, onde exista comunicação, mas não só isso, também tem que existir compartilhamento de recursos. A gente tem uma subclassificação, né, na rede, que aqui no slide está como tipos de rede, mas na verdade seria uma classificação enquanto a capacidade de tamanho da rede, não processamento, nada, mas a área que essa rede consegue atingir em relação ao tamanho mesmo, né, falando de forma mais clara. Aí nós temos Aí nós vamos ter as classificações, como eu falei, né? A gente tem primeiro o SAN, que é Storage Area Network, que seria uma área de armazenamento de rede. Vou ver daqui a pouquinho todos. Tá. A gente vai ter a LAN, Local Area Network, que seria um armazenamento de rede local.
A PAN, Personal Area Network, armazenamento de rede pessoal. MAN, Metropolitan Area Network, é uma rede de armazenamento metropolitano. WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, um armazenamento de rede metropolitana sem fio. WID Area Network, a WAN, seria uma rede mundial, uma internet, por exemplo. E a WWAN seria uma rede mundial sem fio, uma rede baseada em satélite. Aqui é uma outra definição que alguns poucos autores têm, né? Que a RAN seria uma rede de área regional, uma CAN seria Campus Area Network, seria uma rede escolar, uma rede de universidade, rede da FAM, por exemplo. Então vamos lá para as explicações, tá? A mais comum e a mais utilizada, né, a gente chama de LAN. Você já deve ter ouvido esse termo, né, que é de Local Area Network. Seria uma rede local. Não existe, tá? É uma definição em metros para eu definir o que é LAN, o que é MAN ou o que é WAN, né? Se tratando aí das principais divisões, que seria a LAN, uma rede local, uma MAN, uma rede metropolitana e uma WAN, uma rede mundial. Mas a gente tem algumas questões básicas que a gente consegue definir aí o que seria uma LAN, né? Então, a gente vai considerar aí como sendo uma rede de uma empresa de pequeno porte, uma rede até mesmo domiciliar, né, na casa, um laboratório na fama, ou um laboratório em algum escritório, ou alguma coisa assim. Tudo isso a gente vai considerar uma LAN, que seria uma rede local. Aí uma rede de uma loja, ou uma loja de grande porte, alguma monte ou um supermercado, também a gente vai considerar como sendo uma rede local. O que passar disso, né? Se eu tiver uma interconexão de duas LANs, desde que eu tenha uma diferença de desde que eu tenha uma diferença geográfica entre elas, aí eu começo a considerar como sendo uma MAN, tá? Então, se eu tiver, exemplo, uma rede de um supermercado aqui na zona norte de Macapá, interligada com outro supermercado que seja no centro, por exemplo, eu não vou ter mais uma LAN, eu vou ter uma MAN, né, uma rede metropolitana. Então, interligam várias LANs geograficamente próximas, tá? Mas não no mesmo local, com algumas dezenas de quilômetros, né? Que é o caso que eu estou te falando aqui. Então, dentro de uma cidade, onde eu tenho duas redes ou mais se conectando, né? Filiais com matriz se comunicando, aí eu vou considerar como sendo uma MAN, beleza? Depois, a próxima definição seria de WAN, seria Wide Area Network, seria uma rede mundial, né? Uma grande área geograficamente, com país, continente, né? Ou continente. A gente pode considerar aí como sendo uma WAN a internet, né? A internet com I maiúsculo, né? Que seria essa grande rede mundial de computadores. As definições seguintes, né? Que tivesse Wzinho aqui, tá? Vai ser de wireless. E, falando a grosso modo, né? Apesar de não ser só isso, vai ser sem fio. Então, WLAN, eu vou ter uma LAN, que a gente já sabe o que é, né? Que é uma rede local, mas wireless, ou seja, sem fio. Então, eu vou ter uma rede local sem fio. Então, essa rede que provavelmente está acessando para assistir essa aula aqui é uma WLAN. Então, a rede aqui que eu estou transmitindo essa aula para vocês é uma WLAN. Não tenho cabos aqui, a não ser um cabo que chega diretamente no meu ponto de acesso, né? Meu access point, que está liberando as frequências de sinais aqui sem fio para eu poder acessar. Então, isso aqui é um exemplo de uma WLAN. Próxima é a SAN, Storage Area Network, tá? Uma rede para armazenamento de dados. Storage é um dispositivo de armazenamento, tá? De alta capacidade, alta velocidade, bastante utilizado em servidores. Então, eu pego vários dispositivos desse, interligam entre si, fazendo com que exista uma rede de armazenamento. Para que isso? Para aumentar a capacidade. Então, os grandes servidores mundiais, né? Eu estou falando de computação em nuvem,
Voltou aí? Tá, Sim. tudo certo. Voltou, né? Sim. Beleza, foi a internet. Eu terminei de falar de SAM, vocês chegaram a ouvir tudo de SAM? Eu estava falando de servidores que usam esse tipo de rede para armazenar. Beleza, beleza. Então, esses grandes servidores de armazenamento, na verdade, que provêm serviços como computação em nuvem, né? Ou esses servidores de serviços de redes sociais, Facebook, alguma coisa assim. Então, para armazenar tudo aquilo, né, eles vão utilizar vários dispositivos de armazenamento, mas todos eles interligados através de rede. É um exemplo de SAN, né? Então, localmente, eu tenho vários storages, que são dispositivos de armazenamento, e vão estar interligados através de dispositivos de rede. Então, eles vão se comunicar. Esses barramentos, né, esses links de comunicação, eles têm que ser de alta velocidade, né, que é uma questão importante aqui para eu continuar ainda com as características de storage, né, que é de grande capacidade de armazenamento e com grande velocidade, né, para o fluxo de dados. A PAN, que é Personal Area Network, seria uma rede pessoal, digamos assim, uma rede doméstica pessoal. E qual a diferença de uma PAN para uma LAN, que é uma rede local? Uma PAN pessoal, né, uma rede pessoal, seria um dispositivo que alguém vai estar utilizando interligado a um outro pequeno dispositivo. Então, por exemplo, se eu pegar o meu computador e interligar direto em uma impressora, mesmo que seja pelo cabo USB, é o exemplo de uma PAN. Se eu pegar o meu celular e eu conseguir conectar direto na televisão, sem utilizar a rede sem fio, tá? Direto na televisão. Eu vou criar uma rede aqui para conectar direto meu celular na televisão. É um exemplo de uma PAN. Então, seria um dispositivo conectado ao outro. Por exemplo, ainda da impressora, né? Eu posso considerar isso. E próximo aqui a CAN, né? Seria uma rede Campus Area Network, seria mais para definição de universidades, faculdades. Então, a FAMA, por exemplo, né? A gente sabe que lá tem vários laboratórios e é uma rede que é híbrida, né? A gente tem a parte cabeada, tem a parte sem fio. A gente vai considerá-la como sendo uma CAN. E uma última definição, tá? Que não é em todo lugar que tem, não são todos os autores que falam. É uma definição mais atual, que seria uma GAN, né? Que seria todos os computadores interligados entre si. Seria uma rede de armazenamento, uma rede, na verdade, de conexão mundial, né? Ou global. Tá. Passando da definição aí que a gente já teve das redes, essa divisão por área de abrangência, né? Por tamanho, a gente vai tratar agora da topologia das redes, né? Seriam a maneira com que as redes são organizadas, a arquitetura dessas redes aí. A gente tem algumas definições básicas, né? Algumas já em desuso, algumas divisões dessas já em desuso, né? E outras que são mais utilizadas, mas é interessante a gente conhecer todas elas, tá? Então, as básicas aí, as topologias básicas são a topologia em ponto a ponto, barramento, estrela, anel, malha, que são as redes mesh, árvore, híbrida e as redes com topologia em cadeia. Então, a rede ponto a ponto seria basicamente um dispositivo interligado diretamente ao outro, de forma ponto a ponto. Então, digamos que eu pego um computador, pego um cabo, confecciono esse cabo, né, e interligo diretamente a outro computador. Então, isso aí eu vou considerar como sendo uma rede ponto a ponto. Aqui, como na imagem, né, é um exemplo de uma rede ponto a ponto. Essa aqui é a ideia da rede em barramento, tá? Topologia em barramento, que é a seguinte. Eu tenho um barramento que vai intermediar a interligação entre os dispositivos. Então, eu tenho esse computador aqui, tá? Por ele vai passar um barramento, um cabo.
somente um cabo entre toda a rede. E aí eu vou ter adaptadores para esse cabeamento e vão estar se interligando nesse barramento. Todos eles vão estar se interligando nesse barramento. Quais são as Professor, características básicas? Pode falar. no caso, essa de barramento, eu tava pensando, é essa que é usada nos laboratórios de informática da Fama? Não, esse da Fama lá é em estrela. Eu vou já explicar quais são as características desse barramento, que aí tu vai conseguir fazer a diferença aí desse de estrela, né, que é o que a gente utiliza, né, que tem o nó central, para esse de barramento. Porque, na verdade, a gente tem que tentar visualizar não enquanto layout, porque o layout de rede é uma coisa e a topologia de rede é outra. O que a gente tem lá nos laboratórios, né, aquela disposição que seria um computador do lado do outro numa bancada, é muito parecido com isso aqui, né? Se a gente parar para pensar. Mas, na verdade, aquilo ali é um layout e não a topologia de rede em si. É muito mais fácil quando eu estou Entendi. perto aí para desenhar no quadro, né? Aí, mas eu vou tentar aqui explicar, escrever direitinho para vocês aí. Só continuando aqui, então essa é uma rede de embarramento. Como é que funciona? Digamos que eu tenho um cabo, esse cabo aqui é aquele cabo coaxial, a gente não chegou nessa parte ainda, né, de cabeamento e tal, mas é o cabo coaxial, que é o mesmo cabo que a gente utiliza nas antenas. Não sei se vocês têm aí aquelas antenas parabólicas, ou até mesmo antenas para desses serviços, né, de Sky, Bratel, aquele cabo branco que tem a parte a malha, a parte de parte de cobre. Então é esse cabo que se utiliza aqui, né? Não é o cabo TP, não é o cabo de rede. Então eu passo esse cabo coaxial que vai passando aqui pelo meio. Nele eu vou ter alguns conectores. Cadê? Daqui a pouco eu acho um slide e mostro para vocês os conectores que eu tenho aqui. Professor, Que é muito parecido. Fala. justamente por usar cabo coaxial ainda, isso daí se usa na computação? Hoje em dia? Ainda usa, cara. É muito raro, né, se utilizar, mas ainda se usa. É porque, assim, a gente entende a ideia de computação como sendo para computador, né? E lá, não sei se vocês estavam lá, mas computador é todo dispositivo que eu vou ter, né? Dispositivo de entrada, armazenamento, processamento e dispositivo de saída, né? Então, o sistema de câmera, né, eu vou considerar como sendo um ambiente ou um sistema computacional, né? Porque eu tenho aquele meu processador ali que está captando a imagem de vídeo, está processando aquilo, está armazenando aquilo para depois me prover de novo. Então, eu vou considerar ali como sendo um computador, né, na essência, assim como uma calculadora é um computador, assim como um celular é um computador, né? Então, não é utilizado mais em rede de computadores na essência, né? No computador em laboratório, até pela velocidade, pelos problemas, né? Porque é difícil não é tão maleável assim, é mais difícil de fazer a crimpagem e tudo mais. Mas é utilizado em vários outros sistemas, como o exemplo que eu estou te falando aqui, os sistemas de câmera, que utiliza esse tipo de cabeamento. Então, ainda por esse motivo e nesses casos que eu estou te falando aí, ainda se utiliza, né, essa rede em barramento, né? Mas bastante em desuso já, né? Não só por isso, não só pelo cabo, não só pela taxa de transmissão, mas pela própria ideia. Quer ver? Presta atenção, olha só. A rede de barramento é assim, passa um barramento central aqui, né? E desse barramento é como se eu fosse pendurando outros computadores aqui nele. Não sei se você já viram, né? Uma instalação elétrica, né? Passa um fio central elétrico, aí vai outros puxando outras perninhas, assim. Seria a mesma ideia dessa rede de barramento. Então, passa um cabo aqui, ó. E aqui, nesse meio, onde está esse reloginho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Consegue ver o meu mouse aí? Mexendo? Sim. Beleza. Sim. Então, bem aqui, ó. Bem aqui fica o conector, que a gente chama de conector T, uma parte metálica. Então, ele emenda daqui para cá e daqui para cá. É igual um Tzinho mesmo, sabe? Aquele T de encanamento de água, só que ele é metálico, né? E com aquele encaixe. Então, daqui eu engato para cá e daqui para cá. Aqui eu tenho outro conector T, que segue para cá e para cá. Aqui outro T, que segue para cá e para cá, e assim vai. Como é que funciona? Digamos que esse cara aqui, olha, seja o computador 1, e ele quer mandar uma mensagem para esse computador aqui, que é o 4. Então, digamos, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara aqui é 1, vai enviar para o computador 4.
Então, para enviar, olha, desse computador 1 para esse 4, como é que eu vou ter que fazer? Eu só tenho um caminho, lembra? Eu tenho meio guiado e não guiado. Lembra da nossa primeira aula? Esse aqui é exemplo de meio guiado. Então, eu vou seguir o meio do cabeamento. Beleza, eu vou enviar aqui, esse cara é 1, vou enviar para cá, ele vai chegar bem para cá. Como é meio físico, aqui, esse sinal que é elétrico, é corrente elétrica, não tem jeito. Ele vai para cá e vai para cá. Aí ele vai chegar aqui, vem para cá e vai para cá. E assim ele vai. Né? Quem é que repete sinal? Porque eu tenho uma distância aí. E eu tenho força, potência de sinal. Né? Então, se for muito distante, esse sinal vai se enfraquecendo. E ele perde as características dele, que a gente viu lá de amplitude e frequência e fala. Né? Então, ele vai perdendo as características do sinal. Quem vai seguir, quem vai ter o papel de repetir sinal aqui na rede de embarramento é o próprio computador. É a própria placa de rede que tem corrente elétrica aqui, ó, que vai repetir o sinal. Então, digamos que eu vou mandar para cá, ele vem para cá, ele vai perdendo o sinal, é claro, porque ele está andando, né? Aí ele envia para cá, ó. Esse cara aqui, não é para mim. Vem para cá, não é para mim. Vem para cá, é para mim. Aí eu leio. Eu vou enviar a resposta. Não é para mim a resposta, não é para mim. É para mim. Ele lê a resposta. Se esse cara aqui parar de funcionar, ó, aqui, parou de funcionar. Se esse sinal estiver fraco aqui, ele vai se enfraquecendo ali. Esse aqui já não repete. Esse é o primeiro problema. Tá? E mais, nas redes em barramento, tanto barramento quanto nas redes em anel, que é essa aqui que a gente vai ver depois, a gente tem um problema aqui, que é a vez de falar. Nas redes em barramento, a gente não conseguia ter transmissões simultâneas. Como assim? Tinha que falar um por vez. Lembra que a gente viu no tipo de comunicação, né? Half duplex, simplex, half duplex e full duplex. Aqui, esse cara fala, ele aloca o sinal e fica só para ele falando. Ele vai enviar. A gente chama de token. Aqui é token bus, que é de barramento, né, de bus. Então, o token da vez está com esse cara aqui. Quando ele começa a falar, só ele está falando. Ele começou a transmissão, ele começa a conversar os dois. Falando. Esse aqui não pode falar, esse não pode falar, esse não pode falar. Enquanto esses aqui estiverem falando. Quando eles acabarem a transmissão, aí sim, vai para quem? Vai para o segundo. Beleza, minha vez de falar. Quer falar? Não quer. Vai para o terceiro. Quero falar? Quero. Ele vai enviar para quem? Para um. Aí envia de novo para um e começa a conversar. Enquanto os dois estiverem conversando, transmitindo sinal, transmitindo dados, mensagem, ninguém pode falar. E isso gera um problema muito grande, que é o problema de monopolizar o canal para transmissão. Então, o 1 conversando com o 4, como no primeiro exemplo lá, vão ficar falando aqui até amanhã. E os outros não vão poder falar. Aí criou-se a ideia do token. T-O-K-E-N, tá? Token. Que é token buster, que é token de barramento. Que é a vez de falar. Então, esse cara aqui fala, mas ele tem um tempo específico para falar. Quando ele, por mais que ele não tenha terminado a transmissão, quando dá a figura do token dele termina o tempo, né, por mais que ele não tenha terminado a transmissão, como eu falei, ele para de transmitir, grava o estado de transmissão e vai para ele. Esse segundo aqui. Aí, segundo diz, quer falar alguma coisa? Não. Terceiro, quer falar alguma coisa? Não. Quarto, eu quero falar com quem? Com o quinto. A gente vai para o quinto, é assim a mesma coisa. Quando acabar, a vez de todo mundo volta para esse primeiro aqui e ele continua a transmissão de onde ele parou. Para que isso? Para que eu não monopolize o canal. Porque se eu monopolizar, ninguém mais conversa. Aí não tem função, eu tenho uma rede de barramento. Eu faço uma rede ponta a ponta, né? Para conversar só os dois. E isso era um problema, né? Porque eu não consigo ter transmissões simultâneas aí. E aí isso acaba fazendo com que a rede fique muito mais lenta, né? Depois você dá uma lida com calma no slide. Eu vou estar disponibilizando, além desse vídeo, tá lá no Ava. Eu vou postar no YouTube depois lá no Ava. Além disso, vai estar o slide também lá, vocês podem acompanhar, tá? Fora o que já tem lá de material web para vocês. Então, essa aqui, olha, uma rede em anel, que é muito parecida, olha, com a rede em barramento. É como se eu juntasse essa ponta
com essa outra ponta aqui. Aí fica uma rede de anel, tá? Tudo interligado. Mesma coisa, tá? Cabo coaxial, o conector Tzinho aqui, conector vampiro aqui, placa de rede, cabo coaxial para interligar. Mesma ideia, tá? Te dando que horário de transmissão aqui. Esse cara, para conversar com esse, ele começa a enviar, passa por esse, chega nesse. Aí ele tem o token, né? Que seria o tempo de transmissão dele. Ah, não acabei de transmitir tudo, mas acabou o token, vai pro próximo. Aí esse cara fala e assim vai, assim continua a transmissão. Só que aqui o problema é maior, porque esse cara aqui, ó, ele repete o sinal. Ele tem função de repetidor. Então, se eu acabo essa comunicação aqui, ó, eu não tenho como enxergar desse computador para o outro. Então, eu vou começar a enviar daqui, ó, beleza. Quando chega bem aqui, ele diz, não tem que repetir o meu sinal. Aí para a transmissão. Então, a rede fica dependente de todos os dispositivos estarem ligados, né? Nem que funcionando necessariamente, mas tem que estar ligado. E a gente vê que isso é claro que é um problema, né? Não funcionar porque algum desses computadores está ligado. Essa aqui é muito mais difícil da gente ver, essa topologia anel aqui. A gente tem a figura do tempo aqui, tá? Que é do token, muito parecida com a do token bus. A diferença aqui é que é a rede anel, né? É token ring, rede anel. Beleza? E essa aqui é a topologia em estrela. Essa aqui que é a topologia que a gente utiliza, tá? E a gente é muito simples e muito fácil de a gente conseguir definir quando uma topologia é em estrela, porque ela tem um nó central. Então, toda vez que esse dispositivo, essa rede, na verdade, essa rede tiver um nó central, ela vai ser Professor, uma rede... tá no anel ainda. Tá o quê? Eita. Tá na topologia anel aqui Foi pra pra mim. estrela agora? Tá em estrela agora? Não. Eu vou tentar compartilhar de novo, então, peraí. Vou tirar o compartilhamento e compartilhar de novo, peraí. Porque tá normal. Tá em estrela agora? Quer visualizar aí? Tá aparecendo Normal aqui. Tá estrela, né? Apareceu normal pra mim. Estrela. Tá normal. Beleza. Beleza. Vamos continuar aí. Não tá aparecendo nada. Como é que eu consigo... Vou dar uma atualizada aí no teu. Essa internet também. Como é que eu consigo visualizar, tá? A topologia estrela, eu vou ter um dispositivo de interconexão central. Eu não tenho barramento que vai de um ponto ao outro, tá? Eu tenho algum dispositivo que vai fazer essa interconexão central. Pode ser um hub, pode ser um switch, pode ser um roteador, tá? Mas ele vai, todos os meus dispositivos vão estar interligados nele, tá? E vai ser uma topologia em estrela. Aí entra na questão lá, o seu laboratório é em barramento, o layout do laboratório lá da Fama, né, ele parece muito com a ideia da topologia em barramento. Mas eu tenho lá, se vocês, a próxima vez que a gente entrar lá, olhar todo lado direito de todos os laboratórios, lá em cima tem um rack, aqui é uma caixinha preta. E lá eu tenho vários dispositivos de interconexão. Se eu não me engano, são 2 switches e mais 2 fast panels. Tá? Então, esses switches são os nós centrais, tá? Em que todos os computadores se interligam nele. Por mais que o laboratório tenha a disposição de ser um computador do lado do outro, tá? Cada computador se interliga nesse nó central, igual aqui. Então, vem um computador, interliga no nó central, outro computador, interliga no nó central, outro computador, nó central, e assim vai. Então, não é que apesar... A gente chama estrela porque fica a ideia de estrela aqui, né? Mas eu posso ter um do lado do outro, interligado nesse nó central, e ainda assim ser estrela, né? Então, não é... A gente tem que só fazer a diferença entre layout, que é a disposição dos computadores, né? De cada computador fica, perdão. E a topologia, que é como é feita a interligação entre esses dispositivos. Então, para a gente finalizar essa parte da topologia em estrela, tá? Que define como a gente pode reconhecer uma rede de topologia em estrela,
é que ela sempre vai estar interligada por nó central. Então, todos os dispositivos vão estar no nó central. Aí pergunta, professor, a rede aqui em casa é o quê? Estrela. Lembra, eu tenho nó central lá, que é o meu ponto de acesso sem fio, todo mundo está interligado nele. Lá no laboratório, estrela. Lá no Ministério Público, estrela. Então, vou ter dispositivos de interconexão que vão estar interligando eles. Eu tenho a topologia em árvore aqui, olha, para a gente entender. Aí tem um desenho de layout aqui, ó. E aqui seria como se fossem os equipamentos. Olha lá, eu tenho os nós centrais, tá? Tá vendo aqui os nós centrais? Isso seria o nó, seria tipo switch. E aí eu tenho a interligação desses switches. E aí eu tenho cada computador, cada dispositivo interligado nesse switch. Seria mais ou menos assim. Várias topologias estrela interligadas, sendo que esse nó central vai estar interligado em outro nó central. Esse nó central em outro nó central, esse nó central e outro nó central. Essa topologia eu vou chamar de topologia em árvore. Essa aqui é a topologia mista, né, ou híbrida, que é uma estrutura, como o próprio nome diz, né, híbrida, em que eu tenho várias topologias sendo utilizadas ao mesmo tempo, né? Então aqui eu tenho uma topologia em anel e uma topologia em barramento. Então seria uma estrutura mista, né? Uma topologia híbrida. Essa em grafo, que também é a ideia de várias topologias, né? Em que eu tenho como se fossem todos os dispositivos interligados entre si, né? Eu tenho vários caminhos, né, que eu posso seguir aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? É o momento de vocês podem ativar o microfone aí e perguntar alguma coisa, se quiserem que eu volte também em algum slide, ou dê algum exemplo mais utilizável, vocês podem ficar à vontade, tá? Comigo ainda não tem nenhuma pergunta, não, professor. O professor só pode postar esse slide lá no grupo de redes? Posso, se quiser eu passo agora. Assim que acabar a aula, daqui a pouquinho já Professor, passo. Tá, ok. Pode falar. eu só não entendi muito legal como funciona a anel. Anel, Isso. deixa eu ver. Deixa eu tentar compartilhar um negócio aqui com vocês. Espera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Rapidinho. Tá compartilhada a tela do Paint aí com vocês? Sim. Para mim tá. Sim. Beleza. Eu vou fazer aqui os quadradinhos, tá? Vê se eu desenhando aparecer um quadradinho aí. Tá sim, tá sim. Tá aparecendo. Ótimo, beleza. Então eu vou fazer aqui uma rede anel rapidão. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Esses quadradinhos vão ser os computadores. Eu vou fazer com 4 computadores aqui, ó. Isso é a rede anel. Essa parte aqui, olha,
seria mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui, eu vou ter uma placa de rede, esse cara bem aqui, né? Vou chamar isso aqui de 1. Esse aqui vai ser o 2. Aqui o 3. Aqui o 4. Então, isso aqui é o computador 1, computador 2, computador 3 e 4. Então, como é que eu vou fazer a comunicação? Se for em estrela, eu vou usar a primeira coisa, vai ser o cabo coaxial. Aí, aqui, eu vou ter uma placa de rede, esse 1 aqui. Aí, que é aquele conector mesmo, né? Conector vampiro. Aí, eu venho para cá, ó. Dele, eu ligo no 2. Então, eu ligo de um computador direto no outro. Então, eu vou ter aqui, ó, uma placa que vem para cá e outra placa. Nesse mesmo computador, eu vou ter outra placa de rede de cabo coaxial. Então, esse cara aqui, ó, vem interligando esse outro bem aqui. No 3, eu já tenho uma placa aqui, olha, que interligou do 3 para o 2. Vou ter mais uma aqui que vai interligar para cá. E assim vai. Beleza. Fechou a rede anel. Então, repara que todos esses dispositivos aqui vão ter pelo menos, duas placas de rede. Né? 2 adaptadores de rede, ou seja, 2 entradas para eu conectar o meu cabo coaxial. Ponto. Como é que eu vou fazer a comunicação? É nesse sentido aqui, ó. É nesse sentido aqui. Tá filé meu desenho, né? Então é nesse sentido que vai ser a comunicação. Ah, eu quero conversar. Deixa eu mudar a cor agora aqui. Mas a Quero minha dúvida, conversar. não tem alguém prover aí? Não, Porque fica parecendo um loop. não. Porque assim, eu falo comunicação, pode ser qualquer coisa. Pode ser compartilhamento, pode ser envio, pode ser qualquer coisa. Mas de uma comunicação de forma geral. Ah, eu tenho uma impressora bem aqui, ó. Por exemplo, impressora. Aqui, ó. Essa impressora pode estar conectada aqui no 4, só para te ter uma ideia, né? Aí, beleza, eu posso compartilhar essa impressora aqui que está no 4 com esses outros 3 aqui? Posso, beleza. Aí, beleza. Todo mundo, para se comunicar, eu quero imprimir do 2 para o 4, olha aí. Aí eu vou pegar do 2 aqui, ó, envio o sinal para o 1, 1 repete o sinal, envia para o 4 e o 4 imprime. Entendeu? Entendi. Tá, mas o 3 quer mandar, ele vai esperar a vez dele. Lembra que tem um token aqui. Professor, e se o 1 der uma bosta aqui, ele parar, der alguma bronca, e ele parar de funcionar aqui, ó. Parar de funcionar. E aí, acabou a comunicação. Eu não tenho como comunicar o 2 pelo 4. Dá para vir por aqui? Não, não dá. Não dá para fazer esse sentido aqui, ó. Que é um E grande problema para as redes aí, né? isso no cenário Pode falar. real, como é que eu vou definir um sentido disso? Não, é natural aí. É a própria topologia define já Ah, esse caminho. entendi. É porque é mais para a gente conseguir visualizar enquanto Seu tem layout, talento, né? Porque a professor. gente vai fechar um circuito. Imagina, vou desenhar como se fosse lá no laboratório da fama, né? Vamos tentar fazer uma topologia em anel. Como é que ia ficar? Rapidinho, só para a gente entender aqui. Vamos que ser uma bancada. Eita, peraí. Essa aqui é outra bancada. A fama. Fazer a topologia em anel. Tá, olha aí. Com bancada e tudo. 3 computadores por bancada. Tá? Então isso aqui, imagina que são as bancadas da fama, tá? Vou colocar um banquinho aqui, ó. O banquinho vai ser redondo, tá? Para te sentar e mexer no computador. Banquinho redondo e tal. Te liga. Banquinho. Como é que eu vou conectar esses computadores aqui? Conectar em azul. Esse cara conecta nesse. Esse conecta nesse. Esse conecta nesse. Esse conecta nesse. Esse conecta nesse. E esse aqui? Conecta nesse de cima. Isso é uma rede de anel. Ah, não tá redondo, tá quadrado. Tá retângulo, mas é rede de anel. Aí a comunicação vai ser assim. Nesse sentido. Pois é, que eu defino. Como é que eu vou definir quem é o 1, quem é o 2, quem é o. Não, aí é só pra gente saber quem é quem, né? Mas não tem isso. Ah, Né? tá. Vai ser nominal aí. Né? Aí vai ser mesmo nominal. Não tem como definir quem é quem aí. É só pra gente tentar dar nome aí para quem tá enviando e quem tá recebendo. Mas eu não vou conseguir dizer quem é quem. Quem é um e quem não é.
Tranquilo? Deu para entender aí? Deu sim. Deu bastante. Beleza. Mais alguma dúvida aí? Querem que eu fale mais alguma coisa? Até amanhã apagando aqui. Tá tudo certo. Vou aproveitar aqui. Professor, no caso, o senhor falou que pode ser um switch, né? Mas também pode ser outro equipamento, no caso, para usar como hobby. Sim. Qualquer um. Vou deixar eu... Deve ter um jeito de aumentar isso aqui. Vou pagar mais rápido. Será que dando zoom? Não. Peraí. Tá lá da cor ali, professor. Tamanho. Aonde? Aqui? Aqui, né? É. Será? Faz um novo Vamos aí. Essa coisa. Aperta Ctrl mais. Deixa eu ver aqui. Não, não foi. Não. Não sei se eu começar um novo documento, se vai. Vocês estão vendo a tela em branco aí? Documento novo? Positivo. Sim. Sim. Tudo ok. Beleza. Então, bora fazer uma em anel aqui. Anel já. Em estrela. Pra gente ver a diferença, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer a bancada de novo lá da fama, né? Eita, não, peraí. Vamos que essa aqui seja a bancada lá da fama, tá? De novo. Eu vou desenhar aqui 3 computadores. Tá? Bancada. As 3 computadores. Tá? Só para saber, tá? Essa parte preta aqui seria aquela bancada lá. Tá? E essa vermelhinha aqui seriam os computadores. Bem aqui no lado eu vou ter um rack. Que é equipamento lá. Não é bancada, é rack. E eu vou ter equipamento de interconexão aqui, que são os switches. Tá? Switch. Esse cara aqui, ó. Vem aqui, se liga aqui. Se liga aqui. Esse outro, mesma coisa. Aqui. E eu interligo esse com esse. Tá? Isso aqui é um exemplo de rede estrela. Professor, mas não parece estrela, mas é estrela. Porque o que é que define? É esse cara aqui, ó. Nó central. Que pode ser um hub, pode ser um switch, pode ser um roteador. Qualquer figura, tá, que centralize, que sirva como nó de interconexão, né, central entre dois dispositivos, eu vou considerar como sendo uma rede em estrela. Aí tem algumas questões aí, né? Eu falei para ti que uma rede ponto a ponto, no começo, né, é uma rede em dois dispositivos ligados diretamente. Mas o exemplo aí que eu te falei, né, de rede em estrela, deixa eu colocar outra cor aqui. Então, digamos que isso aqui, esses 6 sejam 6 computadores, tá? Esse vermelho aqui é um switch. Então, interligo aqui, 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 tudinho. Então, beleza, é uma rede em estrela. Mas se tu parar para pensar bem aqui, ó, esse cara é um computador, o switch é ou não é um computador? Tem dispositivo de entrada, tem armazenamento, tem processamento, tem tudinho. Então, é uma rede ponta a ponta aqui, ó. Daqui para cá, é uma rede ponta a ponta. Daqui para cá, é uma rede ponta a ponta. Daqui para cá, também é uma rede ponta a ponta, tá? Mas a estrutura toda é uma rede em estrela. Fica aí a dica que pode cair alguma coisa na prova parecida com isso. Deu para entender aí? Sim. Deu. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Beleza.
A gente vai finalizando por aqui, tá? Eu vou estar disponibilizando esse vídeo até amanhã, né, lá no AVA. Então, quem perdeu a aula, avisa para os colegas de vocês aí. Quem perdeu a aula pode estar assistindo. Quem quiser ver de novo pode ver, né? E eu vou estar colocando o slide também, né? Acho que foi o Leandro que pediu para colocar no grupo. Aí eu ponho lá no grupo e Oi, vocês fica podem mesmo, compartilhar. professor. Sem problema, beleza? Então, até a próxima. Tá? Boa Beleza. noite aí. Obrigado. Valeu, Deixa mano. eu- Boa noite. Falou. Não.